Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Vamos assistir agora a mais um programa Palavra de Fé. E a nossa convidada de hoje é a Moninha Quintero. Ela é diretora da rádio Belvedere FM. E ela vai falar para a gente sobre o milagre da multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, Jesus nos ensina a ter compaixão, a sermos capazes de dividir o que temos. Assim, todos serão beneficiados com os nossos gestos e as nossas atitudes. Acompanhe agora a mais um Palavra de Fé. Muito fácil, multiplicação dos pães, a gente conhece bem essa passagem. Algumas pessoas não conhecem bem não, porque estão chegando agora, né? No final nós vamos dar um abraço nelas. Primeira multiplicação dos pães, vou começar do versículo 13, porque é o bloco todo. Ao ser informado da morte de João, esse João aqui é João Batista, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dá-lhes de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos seus discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Essas são palavras da salvação. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelas suas palavras em nós. E que essa palavra realmente seja uma palavra viva. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Abra os nossos ouvidos. Abra o nosso coração. Para que a tua palavra possa cair em terra fértil. Que a tua palavra não volte sem produzir frutos, Senhor. Durante essa semana que começou, ministre no nosso coração aquilo que a gente está precisando de ouvir, de entender. Abra os nossos olhos espirituais. Faça o nosso ser agora cativo da tua palavra, do teu amor e da tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar e vamos destrinchar esse evangelho, igualzinho a gente fez na semana retrasada. Versículo 14. Bom, a gente está vendo que Jesus aqui, muitas vezes se afastava para orar, né? Ele precisava de estar sozinho. Jesus, que é Jesus, o Rei dos Reis, precisava de estar sozinho em oração. E nós muitas vezes não encontramos o nosso tempo para estar sozinhos em oração, para ouvir o que Deus quer da nossa vida, né? A gente não tem encontrado tempo, a começar de mim. E ele começa dizendo que Jesus, ele foi para um lugar afastado e que quando ele voltou, tinha multidão. Quando a Bíblia fala multidão, é multidão. Não é poucas pessoas, não, é muita gente. Então, imagina Jesus, né? Onde Jesus estava, a multidão ia atrás dele. A palavra começa dizendo no versículo 14: ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão. A palavra compaixão significa sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, calçar o mesmo sapato, sentir aquele quentinho do outro ali. E a minha pergunta que eu deixo para vocês aqui, começando o nosso interrogatório, é: vocês têm sentido compaixão das multidões que nos cercam? As multidões de drogados, as multidões de aidéticos, a multidão de pedintes? Porque a compaixão, não adianta a gente só sentir. A compaixão, ela tem que me trazer uma atitude concreta.
Porque aqui fala, Jesus teve compaixão por eles e curou os que estavam doentes. A compaixão que a gente sente pelas pessoas e pela própria situação que a vida tem nos colocado, porque está difícil, e ainda falam que vai piorar. A gente precisa de ter compaixão, e essa compaixão tem que me levar a uma atitude concreta. A quem nós temos ajudado? Não adianta só sentir, gente, a gente precisa de sair do nosso lugar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Muito será cobrado. Se você está aqui hoje, foi escolhido para estar aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque de alguma forma você vai ser mais cobrado daquela pessoa que não teve condições de ouvir essa palavra hoje. Então, quando a gente tem compaixão, o nosso sentimento tem que me levar para uma atitude. Eu não posso ter um cristianismo egocêntrico, né? Que eu sou o centro das atenções. Não. O meu problema, o que eu estou passando é o centro. Não. O cristianismo, ele não é assim. Por isso que ele anda na contramão. A gente anda numa contramão. Porque a gente faz o que aqui todo mundo fala assim, você está louca? É um morrer. Porque só produz fruto a semente quando morre. A semente cai na terra e ela tem que morrer. Ela rasga, ela quebra no meio, para que o embrião saia e que através daquela semente possa nascer uma nova árvore que venha a dar muitos frutos. Então, se muitas vezes você não morrer para as suas vontades, para o seu desejo, para o meu eu, não tem como a gente produzir frutos. Muito bem, Jesus então teve compaixão, e essa compaixão de Jesus levou a ele a uma atitude concreta. Ele curou. A quem nós temos ajudado? A quem nós temos curado? Curado o coração, curado a tristeza. Às vezes você fala assim, eu não sou médico, não tem como curar. Tem como curar a tristeza às vezes, né? Tem como curar um coração triste, um coração deprimido. Tem como levar alegria, levar alento, levar paz. Deus vai te falar. Versículo 15. Ao entardecer, é isso, gente? É, né? Os discípulos se aproximaram dele e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Ah, vou te falar uma coisa, gente. Presta atenção, eles estão no lugar e que a loja, o shopping estava longe deles, né? Então os discípulos, por zelo, muitas vezes a gente age por zelo, né? Por zelo, a gente pede para os outros pararem de falar, por zelo e muitas vezes por hipocrisia. Porque os discípulos, eles não estavam preocupados com a fome das multidões. Eles estavam preocupados porque ia sobrar para eles. Com a demanda. Porque eles falam assim, Jesus, já está tarde, o trem não está bom para o nosso lado, não. Tem uma multidão e não tem nada para eles comer. Então manda eles embora, porque eles vão para os povoados aqui perto, para que eles possam ir comprar comida. E muitas vezes a gente tem essa hipocrisia do zelo. E fala assim, a violência é problema do governo. Tudo o que acontece, o problema não é meu. Quando a primeira agência socializadora é a família. E tudo começa na família. E se nós muitas vezes estamos vivendo hoje consequência do que tem acontecido dentro das famílias. Uma família que tudo pode, que as crianças fazem o que querem, do jeito que quer, que eu nunca vi, na minha época não respondia professor. Hoje a gente vê advogado entrando e com pedido por causa de responder professor. Gente, professor era autoridade na sala de aula. Eu só estou com 42 anos. E a gente já vê isso de uma forma. E quando eu educo a minha pequenininha, mamãe, mas o outro faz, eu não tenho nada com o outro. Eu tenho com você. E eu não vou aceitar. Na minha casa eu pedia bênção e com beijo na mão. Eu era um povo meio exagerado realmente. Mas as pessoas já não pedem mais bênção. E a bênção, ela faz toda a diferença. Os meus meninos não me pedem bênção não, mas eu abençoo todo dia. Eu falo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É a autoridade da bênção, o poder de uma mãe que ora por filho. Vocês não têm noção do poder de uma mãe que ora por um filho de um pai. E a gente vê na estatística, Rio de Janeiro, 1 milhão de dependentes de droga financiando o tráfico.
financiando o tráfico. São dependentes? Precisam de cura? Precisam de compaixão e misericórdia? Precisam. Mas é uma consequência de uma vida que sai. Que pai não quer saber onde está? Padre Alexandre fala muito isso. Cheira seu filho quando ele chega em casa, vê o cheiro que ele tem. Olha, por favor, não me acorde, porque o meu sono é muito importante. De preferência, nem durma aqui, vai dormir na casa do colega, que eu não quero saber. É muito mais fácil. Terceiriza a educação. E a gente hoje vive uma consequência de uma sociedade hipócrita, que a culpa, e bater no peito e dizer, minha culpa, eu tenho culpa, eu faço parte de uma sociedade que por zelo hipócrita, vamos culpar quem? A polícia, os políticos que roubam. Eles roubam, por que eu não vou roubar? Sem pensar que um erro não justifica outro erro, né? E aí quando o padre fala, e aí quando a Moninha fala, você fala, ih, o padre falou bonito. Fala mesmo, padre, porque na minha casa eu não tenho coragem de falar. Então eu preciso de vir para a igreja para que uma terceira pessoa fale, que você cutuca assim, viu? Para você. Não é assim que a gente... nós somos, gente, eu me incluo dentro dessa. A gente é assim. Muitas vezes nós nos omitimos e nós não falamos e nós não fazemos. E na hora que o outro fala, você fala, aí, ó, para você. E Jesus responde o seguinte. Então, a nossa sociedade hipócrita, assim como os discípulos, isso é antigo, viu, gente? Antigo, não quero trazer responsabilidade para mim. Falo, não, manda embora, é mais fácil. Porque essa turma vai ficar aqui. E é mais ou menos 5 mil homens, sem contar mulher e criança, que mulher e criança naquela época não era nada. E cada homem devia ter umas 2, 3 mulheres. E que essa mulherzada é uma meninada. Então, por baixo, 12 mil pessoas estavam ali perto de Jesus. Por baixo, sim, bem por baixo. Você pode fazer o cálculo e fazer o estudo daquela época, como que eram as famílias. E eu te falo assim com muita tranquilidade. 12 mil pessoas, fácil. Para 12 discípulos, 1.000 para cada um. Tá fácil, não tá? Uma igreja dessa lotada aqui para cada pessoa, para cada padre Alexandre. Sozinho, ter que dar de comer, ter que coisa. Então, melhor falar, padre, manda embora. Fecha a igreja, vamos embora, ó, né? Versículo 15. A resposta que Jesus traz é muito bacana, porque Jesus, ele traz uma resposta para tudo que a gente pergunta. E saiba você, aquilo que você perguntar para Jesus, ele vai trazer uma resposta para a sua vida. Não fique esperando que ele apareça, que ele desça e que ele venha falar ao vivo com você. Pode acontecer, sim. Mas é muito mais fácil, Jesus é muito simples. É muito mais fácil ele usar o irmão para falar com você. É muito mais fácil ele usar o padre. É muito mais fácil ele usar uma moninha doida, varrida, para poder falar o que você precisa de ouvir. Olha como é que Jesus é um bacana de espetáculo. Ele responde, versículo 16. Jesus, porém, muito fino e educado, lhes diz... Eles não precisam ir embora. Hoje, mas Jesus tinha um bom humor, não é? Vós mesmos, dai-lhes de comer. Delícia! Jesus diz para você hoje, diz para mim, eles não precisam de ir embora. Dá você mesmo de comer. Sabe por quê? Sabe o que está faltando no mundo? Alguém pode me falar o que falta no mundo hoje? Amor, compaixão, paz, fé, Deus. Rumo de vida, alegria. E se a gente for fazer uma lista aqui, nós vamos ficar até amanhã. Porque está faltando é tudo. E Jesus fala para você, hoje à noite, dá de comer a quem tem fome do seu lado. Dá de comer. Cada um aqui é um provedor em potencial. Se Jesus te chama para você ser esse provedor, é porque você tem capacidade. Diga para o seu irmão aí, você é um provedor. Você é um provedor do Senhor. Nós precisamos de ser provedores de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor, mas acima de tudo, gente, de Deus. De Jesus, de Deus. Levar Deus para as pessoas, independente de aonde você estiver. Tem que levar Deus para as pessoas. O mundo está carente de Deus. Aí,
Muito bem, Jesus fala, dá-lhes vós, Jesus está falando para você, dá-lhes vós mesmos de comer. Vamos para o versículo 17. Aí os discípulos, essas bênçãos do Senhor, Filó mesmo falou, né? Bando de analfabeto, que era tudo analfabeto mesmo, responde, né? Imagina lá, um bando de pescador. Os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Umas antas, não é? O Padre Léo ia falar isso, 12 antas. Porque estão com Jesus há tanto tempo, estão caminhando, estão andando e não conhecem Jesus. Se Jesus dá uma ordem, aqui, se Jesus dá uma ordem, Ele vai te capacitar. Jesus dá uma ordem, Ele vai te armar, Ele vai te capacitar para que você cumpra essa ordem. Ele não vai te botar na fogueira sem tomar conta de você. Jesus não é assim. A gente acha que Jesus é aquele amigo da gente que deixa a gente na mão. Não deixa não, gente. Jesus não deixa a gente na mão. Ele fica esperando, ele chega no último minuto, mas ele não chega atrasado. E também é uma coisa que a gente precisa falar. Muito bem. Então os discípulos trazem, nessa frase que eles falaram, eles argumentam 3 coisas. Primeiro, não temos como. O que eles falam no versículo 17? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Primeira coisa, não temos como. Não é assim? E aí são as nossas desculpas. Eu não tenho tempo, Senhor. Eu não tenho como. Como eu vou fazer? Eu não tenho como. Padre, não tenho como assumir essa responsabilidade. Não tem jeito. Segundo, o que nós temos é muito pouco. É assim? Só temos 5 pães e 2 peixes. O que nós temos é muito pouco. É muito pouco o que eu tenho. É muita pouca fé. É pouco tudo. É muito pouco o que nós temos. Mas a gente se esquece que Provérbios fala, o pouco com Jesus é muito. O pouco com Jesus é infinito. Porque Ele é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Terceira coisa que eles trazem. Eu tenho pouco, não completei não. Pouco amor, pouca paciência, pouca fé, pouca disponibilidade, né? A gente tem pouco. Tem uma propaganda passando aí da Natura, se não me engano, falando das mulheres, é Natura? Que fala que mulher trabalha o dia inteirinho e não tem tempo, e quando mais arranja um tempinho para cuidar de si mesma, arranja um tempinho para cuidar dos meninos. E é isso mesmo. A gente às vezes não tem tempo para nada, mas um tempinho se arranja. Depende qual é a sua prioridade. E a terceira coisa que os discípulos trazem, o que temos é tão pouco que não dá nem para nós. Eles estavam trabalhando com Jesus desde de manhã. 12 homens. E não é uns homenzinhos, não, uns homenzão. Olha lá, Jesus, o que é isso? Pedro, uma bocada, ele vai comer os 5 pães. Não vai sobrar para ninguém. Papai, Jesus, nós somos 12, com o Senhor 13. 5 pães e 2 peixes. Vai dar 5 McFish pela metade. Sem chance, Jesus, sem chance. Presta atenção. O que eu tenho é muito pouco. O que eu ganho, o meu salário é muito pouco. Eu não posso abençoar e eu não posso pagar o dízimo. O que eu tenho é muito pouco. Eu sou muito pequeno. Eu. E o egocentrismo está, de novo, eu. É preciso que a gente pense muito nisso. Eu sou muito pouco, o que eu tenho é muito pouco. E lembrar que o pouco com Jesus é muito. Então lembra disso. E pensa antes de falar para Jesus essas 3 respostas. Pensa, porque Jesus sempre vai trazer uma palavra para você. E eu te falo, se você pensa em saciar as multidões, olhando para a perspectiva humana, olhando realmente para o que você ganha, para o que você é e para o que você gasta, realmente você vai desistir. Porque a gente não tem que olhar para nós, para o homem. Porque Pedro, quando está andando sobre as águas, enquanto ele olha para Jesus, ele caminha. Na hora que ele tira o olho, ele afunda. Se você tirar o olho, você vai afundar. Não vai dar certo. Então, a primeira coisa, quando você se colocar na obra do Senhor, como provedor, que você já descobriu que você é, não pensa na forma humana. Segunda coisa,
Se você pensa que primeiro você tem que estar totalmente saciado para poder ajudar o outro, você não vai poder ajudar nunca, porque você nunca vai estar saciado. O ser humano nunca vai estar saciado por completo. Então, é preciso, Deus quer te usar no seu pouco. Sabe por quê? Porque a glória é dele e ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra fala isso. Então, não é a Moninha, mas é o Senhor que faz através da. Não é o Padre, é o Senhor que faz através do. E a mesma coisa com vocês. Quando vocês se dispuserem e se abrir e dizer, Senhor, o que eu tenho é isso. O milagre vai acontecer na vida de vocês, porque eu vou provar aqui para vocês. Terceira coisa, Jesus ensina a prioridade. E qual é a prioridade naquele lugar? É a multidão. A prioridade não sou eu. O cristianismo, nós andamos na contramão. A prioridade não sou eu. A prioridade é o outro. O outro é mais importante. A palavra vai falar várias vezes. Os últimos serão os primeiros. Sujeite-se uns aos outros. Carreguem uns aos outros. Cuidem, amem e por aí em diante. Versículo 18. Olha que Jesus fala. Ele diz, muito bem. Então os discípulos responderam, né? Ô Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Olha o que Jesus fala. Traz aqui na minha mão. Né? Isso. O que está escrito aí? Trazei-os aqui. E Jesus, agora eu te falo, o segredo do milagre. Jesus é especialista, gente, em transformar o impossível em possível. O caos em bênção. A escuridão em luz, o problema em solução, a derrota em vitória. Ele é o especialista e ele só te pede uma coisa, traz aqui na minha mão. É levar o seu problema, a sua situação, o seu dinheiro, o que for, entrega para Jesus nas mãos dele. Fala, Senhor, aqui. Porque na hora que você resolve entregar nas mãos dele, olha o que ele faz, versículo 19. 17, 18, ele diz, trazei-os aqui. Mandou que as multidões se assentassem na relva, porque, parênteses, ele é muito organizado. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Agora, o pulo do gato. Vamos ler comigo? Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e... Pronto, acabou. Eu mais ele igual a milagre. Ergueu os olhos para o céu. Quando a situação está difícil na sua vida, para onde você tem erguido seus olhos? Adoro falar isso. Toda vez eu falo isso. Salmo 120 fala, 121 aqui na nossa Bíblia. Ergo os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? Da onde virá? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, a terra e eu. Gente, a receita é essa. Traz nas mãos de Jesus. Jesus, o que ele faz, que é o Senhor dos Senhores? Ergue os olhos para o céu e abençoa. E aí, na hora que a gente recebe o nosso salário, você pega assim e fala assim, isso não vai dar para nada. Né? Ó, vai dar? Não vai dar? Você já falou que não vai dar? Já está entrando de costas, já amaldiçoou, já reclamou, já murmurou. Ao invés de falar assim, erguei meus olhos para o céu. Falar, Jesus, o pouco com o Senhor é muito, eu abençoo em nome de Jesus. Gente, é isso. O receita do milagre é essa, está escrito aqui, não sou eu que estou falando, não. Erga seus olhos aos céus. Abençoa aquilo na sua vida que está precisando do milagre. Coloque a situação na mão do Senhor Jesus e abençoa. Erga os seus olhos para quem você tem que erguer. Não erga seus olhos para gerente de banco, para agiota, não. Erga seus olhos para Jesus. Deixa na mão dele que ele vai resolver. Erga seus olhos para Jesus. Quando você entrega, Jesus ergue os olhos e abençoa. E quando Jesus abençoa, olha que legal também como é que Jesus é bacana. Vamos lá continuar. Erguendo os olhos ao céu. Ai, ai. Os discípulos, pronunciou a bênção. Partiu os pães
e deu a seus discípulos, devolveu. Ah, que legal. Jesus pega, abençoa. Gente, entrega a sua vida para Jesus. Ele vai erguer os olhos, Ele vai abençoar e Ele vai te devolver sua vida muito melhor do que ela é. Mas é muito melhor. Entrega o seu problema para Jesus, Ele vai erguer os olhos, vai abençoar e vai te devolver a solução. Entrega a escuridão da sua vida para Jesus, Ele vai erguer os olhos, vai abençoar e vai trazer luz na situação. Esse é o nosso Jesus, esse é o Deus a quem nós servimos. Ele abençoa e Ele devolve para os discípulos de maneira muito melhor. Os discípulos levaram 5 pães e 2 peixes. Jesus devolveu uma quantidade de macfish que comeu 12 mil pessoas, ainda sobrou. É bacana demais isso. Leve seus projetos para Jesus abençoar antes de você fazer um negócio. Não é depois que o trem já entornou o caldo não, né, gente? O trem já entornou, você fez por conta própria, tomou suas atitudes, agora vamos tentar, que Deus vai tentar dar um jeito. Mas é antes. Fala, Senhor, minha situação é essa. O trem está feio para o meu lado. Aqui. Deixa. Ele vai resolver, vai trazer uma solução para você. Tenha fé. O que ele fala? Que eu pregava com vocês a menininha de Jairo. O que ele fala? A menininha tinha morrido, não incomode mais o mestre, ela já morreu. O que ele fala? Se creres, verás a glória de Deus. É preciso que você creia para ver a glória de Deus. Só se quem crê que vai ver. Quem não tem fé, quem não crê, não vai ver nada não. Vai ficar lá chorando com os da porta. Porque Jesus não vai deixar entrar quem não crê. Devolveu aos discípulos e disse para os discípulos. E os discípulos distribuíram a multidão. Então, Jesus pega, abençoa, multiplica e devolve para você e fala, agora vai, provedor. Abençoa. Vai, provedor, cuida. E, gente, milagre. Deixa eu explicar para você um negócio. Nós somos muito incrédulos. Milagre é algo incomum, espantoso, inédito, inexplicável. Estava com saudade de você, Pachecão. Tem muito tempo que você não vem terça-feira. A física não vai explicar o milagre. Nem a química, nem a biologia e nem os psicólogos, as escolas, não explicam milagre. Só Jesus sabe fazer milagre. Mas você tem que crer para ver. Não é Tomé que tem que ver para crer. Com Jesus é o contrário. Você tem que crer para ver a glória de Deus. É preciso que a nossa fé aumente. É preciso pedir Jesus para que Ele nos dê fé. E Jesus fala com você assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que naqueles buffet tem aquele negócio chique que vem em cima assim, de papoula, né? Grão de mostarda eu acho que é menor do que aquilo. É aquela fé que Jesus precisa, porque a glória é dele. Então se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, deixa o resto comigo. Tem fé? Tem. Usa seu pedacinho de grão de mostarda aí que o resto é comigo. Jesus abençoa, devolve e manda os discípulos distribuírem. As multidões estão aí, gente. Vocês têm que distribuírem. Quem tem... Distribuir, né? Ave Maria. Estou plural, conjugação verbal, está uma beleza aqui para o meu lado. Tem um testemunho de um conhecido que ficou 4 anos no quartel. Fica rindo, né, Pachecão? Que é a desgraça alheia, né, amigo? Sabe? O quê? 4 anos no quartel e quando ele volta, ele fala, nossa, Jesus me livrou. Porque naquele quartel que eu estava, só tinha assassino, traficante, e eles odiavam cristão. E eu fiquei 4 anos lá e eles não descobriram que eu era cristão, que eu acreditava em Jesus. Gente, pelo amor de Deus, é preciso que as pessoas nos reconheçam na maneira de falar. O Tom Macedo falou uma coisa uma vez que é muito lindo. Quando Jesus está sendo crucificado, Pedro chega lá, a segunda vez que Pedro nega, ou a terceira, sei lá qual vez era essa, e a empregada fala assim, você é amigo de Jesus? Fala, não sou não. Não sou, não sou. Ele fala, é sim, que você fala igualzinho ele. E eu também gosto muito de falar isso quando eu prego. Será que as pessoas têm nos reconhecido da turma de Jesus pela nossa maneira de falar?
O Tom, ele conta que uma vez ele estava num barzinho tomando cerveja. E a pessoa falou com ele que você tem um trem diferente. Tomando cerveja no barzinho. Trem diferente. É Jesus, gente. A Filó falava isso também, que a avó ficava no consultório olhando para ela e falava assim, essa mulher tem um trem diferente. É Jesus, gente. Esse trem diferente que a gente tem, que as pessoas falam assim, não é tão bom ficar aqui? O povo sobe lá na rádio, o Padre Alexandre fala assim, isso aqui está virando sala de visita, não pode não. Aí o povo fala assim, queria ficar aqui, está tão bom ficar aqui. Gênia Moninha, né? Jesus. Esse trem diferente, se alguém tem, é Jesus. Padre Zezinho fala, né? Amar como Jesus amou, cantar como Jesus, falar como Jesus. Independente de onde você está. Você está no churrasco, está em casa, está na festa. Gente, as pessoas têm que nos reconhecer pela nossa forma de falar. Reconhecer que nós somos da turma de Jesus. Último, versículo 20 e 21. Todos comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram. Perdi. Onde é que eu estou? Comeram, ficaram saciados, pedaços, menos 5.000 pessoas. Gente, não desperdiça a bênção que o Senhor te dá. Ele vai falar no final aqui, do que sobrou, eles recolheram 12 cestos cheios. O Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós. Não desperdice a bênção de Deus. Se o Senhor te dá um emprego, se o Senhor te dá uma família, se o Senhor te dá fé, não desperdice. Cuide daquilo que o Senhor tem te dado. Cuide daquilo, da família, dos amigos, daquilo que o Senhor tem te dado. E cuidado para que não tenha pessoas do seu lado morrendo de fome e você com o cesto cheio. Lembre-se que a partir de hoje o seu cesto está cheio. E você é capaz de ser um provedor, de levar a palavra de Deus, de levar alegria, de levar fé para as pessoas. Vamos rezar? Pai, que essa tua palavra que hoje caiu no nosso coração venha se traduzir em verdadeiramente pão. Pão que sacia a nossa alma, pão que alimenta a nossa alma. Pão que sacia a nossa fome de justiça, a nossa fome do seu amor, Pai, a nossa fome do seu carinho. Que o Senhor possa mostrar que verdadeiramente somos provedores, porque o Senhor tem nos saciado, o Senhor nos abastece. E por isso nós podemos distribuir aos mais necessitados aquilo que temos, que é o seu amor, que é o seu perdão, que é o seu carinho. Que o Senhor possa a cada dia nos mostrar e nos revelar através do seu Filho Jesus por que estamos aqui, por que temos que ajudar as pessoas, porque assim o Senhor nos criou. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração o teu amor, o teu carinho, a tua misericórdia, para que a gente venha a cada dia honrar esse carinho, esse amor, ser dignos desse carinho e desse amor, dessa forma amando os nossos irmãos e alimentando os nossos irmãos que têm tantas fomes diferentes no mundo, não só do pão, mas do teu amor acima de tudo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Se você gostou dessa palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha. A loja NS Rainha se localiza à Rua Modesto Carvalho Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. O telefone da paróquia Nossa Senhora Rainha é 31 3286 3034. Até a próxima.